quero agradecer a recepção calorosa. Eu estou me sentindo em casa. Desde a recepção, parabéns. Muito obrigado mais uma vez, pastor Luciano, por estar cedendo, né, o altar para poder estar ministrando. É grande confiança, mano. Nós estamos aqui com grande temor e tremor para passar aquilo que a palavra de Deus diz, amém? Vamos orar ao Senhor, que Ele nos conduza e nós vamos chegar num bom lugar. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho do que você vai ter a oportunidade, você se matriculando no Rema, né, fazendo a sua inscrição no Centro de Treinamento Bíblico Rema. São 2 anos, 23 matérias, e hoje a nossa proposta aqui é estar falando um pouco sobre o caráter de Deus. Claro que no tempo que nós temos, não dá para esgotar o que você vai ver em 7 aulas, né? Durante 2 horas, aprendendo sobre o caráter do teu Pai, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te render graça, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio de poder estar ensinando a tua palavra, de ser um arauto, Pai, para proclamar as verdades do teu reino. Que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado através do conhecimento, através do Espírito Santo da verdade, que nos ensina todas as coisas e que nos guia em toda a verdade. Eu declaro mentes e corações, mente aberta, coração aberto, para receber a boa semente. E essa boa semente, Pai, ela vai produzir de 30 a 60 e a 100 por 1, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Você que crê diz amém, amém. Diga glória a Deus, amém. Só vai melhorar. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos falar um pouco sobre qual é a importância de você conhecer o caráter de Deus. Qual é a importância e que isso interfere, acrescenta na minha vida? Muita coisa. Porque nós vamos ver, amados, que Deus, Ele deseja, é a vontade dEle ser conhecido. E nós temos visto no decorrer dos anos, muita gente sofrendo, padecendo por falta do conhecimento. Aonde está isso, pastor? Abra comigo em Oséias capítulo 4, nós vamos começar daqui. Oséias capítulo 4, no versículo de número 6. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Amém, aleluia. Oséias capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Eu estou lendo na versão revista e corrigida, mas você lê na versão e você tem, porque a melhor versão, qual que é a melhor versão? É aquela que você lê, entende, compreende e aplica. Amém? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então veja que o Senhor está falando através do profeta Oséias. Ele não está falando que o povo ímpio, ele não está falando que o povo que não tinha aliança com ele, que esse povo estava sendo destruído. Ele está falando o meu povo, o povo que tem aliança comigo, o povo que se chama pelo meu nome, está sendo destruído, está sendo frustrado por falta do conhecimento. E nós temos visto isso, amado, a falta do conhecimento do caráter de Deus. E para entender melhor, né, qual que é a definição de caráter? Caráter é firmeza de vontade.
Diga: firmeza de vontade, constância e estabilidade na forma de agir e reagir. A pessoa que ela não conhece o caráter de Deus, ela não sabe discernir diante de uma circunstância. Nós vemos aqui o testemunho das irmãs, né? A última irmã que deu testemunho do netinho, quando veio aquele diagnóstico, falando sobre, dando uma sentença de enfermidade, de doença sobre o seu neto, porque ela conhecia a palavra, ela conhecia a vontade de Deus no tocante à cura, ela se posicionou sobre o que ela conhecia. Não, enfermidade não vem de Deus, doença não vem de Deus. Porque muitos, amados, têm alimentado a ideia: não, essa doença é porque Deus, Ele quer me treinar, Ele quer me ensinar, tem algo que eu preciso aprender. Não, na verdade, sabe o que é, pastor? É porque o Senhor tinha falado para eu ir nos hospitais para orar pelos enfermos, e eu fiz, né, pisei duro e falei: eu não vou. E aí o Senhor colocou uma doença no meu corpo, e eu acabei indo no hospital, porque quando Deus quer, não adianta correr. E lá eu preguei, porque Deus põe na moinha, só eu já ouvi isso, né? E aí as pessoas vão crescendo com essa mentalidade, que ouviu de alguém, que passou por uma má experiência, mas o motivo do povo acabar sendo frustrado, sendo roubado, é pela falta do conhecimento, o conhecimento preciso de quem é Deus, porque conhecer o caráter de Deus vai te trazer firmeza, não somente na bonança, mas quando chegar o dia mau, você vai ter discernimento para se posicionar com a palavra: epa, isso não vem do meu Deus, porque a palavra dele diz em João 10, versículo 10: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida que Deus, Ele tem para os teus filhos. Então, amado, o caráter de Deus não pode ser definido pelo que a religião diz, pelo que o parente diz, do que o vovô, a vovó falou, que aconteceu lá atrás, mas sim por aquilo que Deus mesmo se dá a conhecer, se permite conhecer através da palavra. E desde a história, toda a história vai nos mostrar, amado, que Deus, Ele sempre quis ser conhecido. Se ainda tem alguém aqui que alimenta, né, o pensamento: não, pastor, é que Deus é mistério. Vixe, é mistério, é mistério. Nós vamos ver que o mistério já foi revelado. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele nunca deixou de o seu testemunho, Ele sempre deixou a sua marca na criação. Desde a criação do mundo, Ele já deixou a sua marca. Quando Deus ia terminando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, todos os primeiros 5 dias que Ele criou, tudo que Ele criou, qual era o selo que Ele colocava sobre a criação? E viu Deus que era ruim, mais ou menos, era bom. E quando chegou no sexto dia, que Ele vai fazer a obra-prima da criação, que é o homem, amém? Aonde lá em Gênesis 1:26 Ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Formou o boneco de barro lá, e pegou do que era dele e soprou nas narinas daquele boneco, e ele passou a ser alma vivente. E aí o Senhor diz: e viu Deus que era muito bom. Você é a maior riqueza de Deus nessa terra. Comece a caminhar com essa consciência. Você nasceu para dar certo. Aleluia. Então nós sabemos, amados, que tudo que Deus faz é bom.
Nós vamos aprender, amado, no caráter de Deus, que Deus ele não é bipolar. De manhã ele está pensando em te abençoar, à tarde ele está pensando em te pegar, e à noite ele já está querendo te sentar a mão, te colocar no leito, fazer você perder as coisas, perder os negócios, para você ficar humilde, porque se você tem muita riqueza, você vai ficar soberbo. Deus ele nunca condenou a riqueza. Não, pastor, mas e o versículo que diz lá, que as riquezas é a raiz de todos os males? É assim que diz? Uns 2 ou 3, né? Não é assim que diz, amada, a palavra. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ali diz: o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo a riqueza em si, mas o amor. Tudo que toma o primeiro lugar de Deus no meio do teu coração, deve ser removido. Então Deus não condena a riqueza, Deus quer te ver prosperando e muito. Aleluia. Deus ele nunca, amado, mesmo que entrou o pecado, quando entrou o pecado, deturpou toda a criação. A maldição entrou na terra, alterou todo o sistema de governo na terra, que tudo que Deus fez bom e perfeito. Mas o pecado veio e ali desconfigurou o projeto que Deus havia estabelecido sobre a humanidade, sobre o homem, sobre a terra. E aí quando a pessoa, ela quer buscar conhecer a Deus, através da filosofia, através da ideologia do mundo, ela não vai conseguir conhecer o caráter de Deus, olhando para o mundo. Vocês parecem que não estão acreditando não, né? Então vamos para a palavra, amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Uma das coisas, amado, que nós aprendemos de forma assídua na escola Rema, é tudo com base no que Deus diz na sua palavra. É a Bíblia interpretando ela mesma. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conhece a Deus pela sabedoria natural. Qual que é a sabedoria natural? A que vem pelos sentidos, pela visão, audição. Não que não seja importante, ela tem uma relação para você compreender a vontade de Deus, mas só que ela não revela a totalidade do caráter de Deus. É um conhecimento limitado, ela tem um limite. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, deixando esse registro aqui para nós, que na sabedoria, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E no capítulo 2, no versículo 4, Paulo, ele vai dizer ali, nessa mesma carta, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, quando eu fui ter convosco, eu não fui ter convosco com palavras cheias de sabedoria humana, mas quando eu fui ter com vocês, foi em demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé não se apoie na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Aleluia, é onde a nossa fé, porque uma das coisas, amado, que é fundamental para você conhecer o caráter de Deus, é ter fé.
Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então fé é necessário. E o que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não estou vendo. Um firme fundamento, uma forte convicção daquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou recebendo como instrução, como ensino a respeito de Deus. Então, se eu tenho dúvida do caráter de Deus, se é Deus que põe doença, se é Deus que tira a doença, não, pastor, Deus exalta, Deus abate, Deus amassa o vaso, Deus quebra o vaso, Deus ele taca o vaso na parede. Quer dizer que quando chegar a dificuldade, a quem que você vai recorrer? Se a doença vem de Deus, se a enfermidade vem de Deus, como é que você vai orar se você tem entendimento que a doença foi Ele que colocou, porque Ele quer te ensinar? Porque a própria palavra de Deus, ela já diz, né? Isaías 43, versículo 13. Agindo Deus, quem impedirá? Então não vai ter nem como você orar, né? Se a doença foi Deus que colocou, até você indo no médico buscar a cura, você está indo contra Deus, porque foi Ele que pôs. Amém? Então não faz sentido, amado. Não faz sentido atribuir a Deus esse tipo de ação. Porque Deus, Ele é bom. Em todo tempo. O fato do homem pecar não mudou a essência de quem Deus é. Não existe nada que eu faça ou deixe de fazer que venha aumentar ou diminuir o amor que Deus ele tem por mim. Porque Ele me ama e pronto, Ele não concorda com o erro. Amém? Aleluia. Então, amados, às vezes a pessoa está atribuindo a Deus aquilo que não é Deus. E ali nós vemos o equívoco a respeito do caráter de Deus. Por isso que é importante você conhecer o caráter de Deus. Porque quando chegar o dia mau, porque o dia mau ele chega, sim ou não? Jesus ele falou, amados, em João 16, 33, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, eu tenho vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Salmo 34, o versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não sobreveio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar, e junto com a tentação, Ele também te dá o escape. Aleluia. E nós, amado, podemos conhecer a Deus pela criação. Salmo de número 19, versículo 1. Salmo de número 19, versículo 1. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Deixa eu molhar as palavras aqui, porque diz que água molhada é boa para a língua suada, amém? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então a criação já tem o selo do Criador. Há um Criador perfeito. Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Agora abra comigo em Romanos capítulo 1.
versículo de número 20. Você ama a palavra? Glória a Deus. Nós também amamos a palavra, porque é através de ouvir a palavra que a fé vem. Capítulo 1, versículo de número 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou em algumas traduções, indesculpáveis. Então, tanto a divindade como o poder de Deus pode ser conhecido por aquilo que está criado. Dá para perceber o Criador no meio da criação, no meio daquilo que foi criado. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versículo de número 17. Que Paulo falando: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então Deus, ele não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando, fazendo coisa boa. Deus, ele não dá nada quebrado. Deus, ele não quer ver a sua família destruída. Deus não é glorificado quando as coisas estão indo mal na tua vida. Deus é glorificado quando você vive os princípios da palavra e vive o resultado de andar nos princípios da vontade de Deus, porque ele te escolheu para você dar muito fruto. Mas para eu viver esta realidade, eu preciso ter a consciência do caráter do meu Pai. E isso, amado, nós vemos na palavra, ela nos incentiva a conhecer a Deus constantemente. Há 22 anos eu estou servindo ao Senhor. Mas eu quero te dizer, amado, eu ainda quero aprender muito mais. Eu sei que Deus tem muito mais. Eu quero fazer como Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Porque, amado, ali, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz que a ciência, ela incha, mas o amor, ele edifica. Deus, ele quer que você conheça quem ele de fato é, porque quando você conhece o caráter de Deus, quando surgir qualquer situação na tua vida, você já vai saber, não, isso aqui não vem de Deus, isso aqui é de Deus. Por isso é importante nós renovar a nossa mente. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com qual propósito? Com qual finalidade? Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia! E como é bom, amado, quando você está num relacionamento com alguém que não volta atrás com a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55, versículo 11: assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele diz, ali pergunta para o profeta: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la.
Jesus em Mateus 24:35, ele diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Hebreus 13:8 diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Malaquias 3:6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Números 23:19 diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria eu algo e não cumpriria? O que Deus tem falado para você? Curado, liberto, restaurado, ungido, levantado para prosperar. Aleluia. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor, ela empobrece. Ela enriquece, mas acrescenta dor. Ela enriquece e não acrescentam dores. Quando você conhece o caráter do teu pai, você vai deixar de correr atrás das coisas e vai correr atrás daquele que é o dono da bênção. O reino dele vai ser o primeiro lugar no teu coração. O reino, a presença, a essência de adoração, de louvor, porque eu não busco para ser, eu sou, por isso eu busco. Aleluia. Tem muita gente pedindo o que ela já é em Deus. Senhor, me enriquece, mas a Bíblia diz que você já é rico. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Jesus se fez pobre para você se tornar rico. Quantos ricos temos aqui? Então, por que você está achando que quem está quebrando a tua finança é Deus? Para te deixar humilde. Não, irmão, Deus, Ele quer que a igreja prospere mesmo. Porque Jesus está voltando, sim ou não? Eu costumo dizer, o pessoal, né, durante muitos anos era: Jesus está às portas. Eu já digo que Jesus está com a mão na maçaneta, irmão. Na versão José Carlos de Almeida, revista e corrigida. Amado, por que é importante conhecer o caráter de Deus? Porque o conhecimento, ele liberta. Sabe qual que é o maior inimigo do povo de Deus? O diabo. Não, porque ele já foi derrotado. Ele é inimigo totalmente derrotado. Jesus já venceu ele. Mas o maior inimigo do povo de Deus é o que? É a falta de conhecimento, é a ignorância. Por que conhecer o caráter de Deus? Porque o conhecimento liberta. Jesus, ele diz ali em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 31 diz o quê? Um de cada vez. 31 ele está falando a respeito com os judeus que haviam crido nele. Permaneçam na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento, ele liberta. Conhecer o caráter de Deus vai produzir uma libertação. Ali em Isaías capítulo 5, no versículo 13, diz que o povo foi levado cativo pela falta do conhecimento. A ignorância aprisiona, amado, condiciona, limita as pessoas para viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Então é importante conhecer o caráter de Deus, porque o conhecimento liberta. Provérbios 11, versículo 9 diz que o hipócrita, com a sua boca, ele difama o próximo, mas o justo, ele é liberto pelo conhecimento. Então, como que eu vou conhecer a Deus? Na sua palavra, no testemunho que ele dá de si mesmo. Salmo 25, versículo 8 diz que Deus é bom. E nós aprendemos aqui que ele não muda. Esse é o caráter de Deus. Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor, como diz primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. E a vida eterna consiste
em conhecer a Deus. João capítulo 17, no versículo de número 3, fala que a vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro, e Jesus, aquele a que ele enviou. Aleluia! Quem está cheio da graça aqui? E você sabia que essa graça, ela pode ser multiplicada? Pode ser multiplicada. Como? Através do conhecimento. Estão acreditando não, né? Vamos lá, segunda carta de Pedro. Aleluia! Oh, glória a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pelo quê? Conhecimento de quem? E de Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 3 da mesma carta, no versículo 18, diz para antes nós crescermos na graça e no conhecimento. Aleluia! Essa é a proposta, amado, do caráter de Deus. Você conhecer a Deus vai trazer qualidade de vida. Conhecer o caráter de Deus vai trazer uma qualidade de vida de quem é o teu Pai, quem é o teu Deus, e isso você vai aprender, sentando, aprender no rema, é a palavra. Até agora eu não falei nada de mim, o que eu estou falando para você é a palavra, interpretando ela mesma, é a Bíblia, amado. Não tem contradição no caráter de Deus, porque muitos pensam que Deus, ele era mal no Antigo Testamento, e aí no Novo Testamento ele se converteu, aceitou Jesus, né? E ficou bonzinho. Não, irmão, mas quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a revelação progressiva, o amor de Deus se revelando, é a história da redenção da humanidade, do resgate da humanidade. E é pelo conhecimento de Deus que nós tomamos posse de tudo aquilo que nos pertence. Já estamos aqui em segunda carta de Pedro, capítulo 1, lemos o versículo 2, agora vamos ler o 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo, diga assim, ele nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo quê? Conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, versículo 4, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Obrigado, querido. Suando aqui o penteado que eu trabalhei tanto para estar aqui nessa noite, já bagunçou tudo, né? Aleluia. Então, amado, nós vemos que pelo seu divino poder, o Senhor, ele já nos deu, diga, ele já nos deu. Se já nos deu, então ele não vai dar, ele já te deu, já é uma realidade, já está disponível para que você viva uma vida plena, uma vida que agrade a Deus, uma vida frutífera e abençoada, próspera. Mas tudo isso é ativado pelo do que está lá no Facebook, da série do Netflix, pelo conhecimento da palavra. Jeremias 9, 23, ele diz ali: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte
na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Eu creio, amado, que está se levantando uma geração que conhece, que tem a identidade do teu pai, e quando alguém se levantar para falar mal do teu pai, não sei quanto a você, mas se alguém se levantasse e falasse mal do meu pai, seu pai é um caloteiro, epa, peraí, dobra a língua aí para falar do meu pai, porque meu pai nunca deveu nada para ninguém. O que nos assegura disso? O conhecer o caráter. Você sabe a firmeza da vontade. Não, Deus é bom. E nós lemos que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. E qual que é o galardão? Eu busquei a Deus e Deus quebrou o braço, quebrou a perna. É isso? Vamos ver o que a Bíblia fala, né? Tiago capítulo 1, versículo 17. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação alguma. Ele não muda. Toda boa dádiva. E eu te pergunto na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. No céu tem doença? Por que as pessoas estão achando que Deus está dando doença? Nessa pandemia foi Deus que trouxe para o pessoal se converter. Deus não vai usar a ferramenta que é do diabo. Deus, para corrigir o seu povo, Ele já deixou a sua palavra. A palavra de Deus, amado, em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para educar o homem de Deus em justiça, para que você esteja pronto, apto para toda boa obra. Não está ali falando que é com câncer, uma tuberculose. Toma aí, meu filho, para você aprender a me adorar. Não. Porque o próprio Jesus, amado, ele veio para trazer clareza, porque a maior manifestação do caráter de Deus foi o próprio Jesus. Porque ele mesmo, lá com seus discípulos, né, quando chega ali em João 14, Felipe chega lá para Jesus: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus vira para ele e fala: eu estou há tanto tempo com vocês ainda não entendem que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Creia pelo menos pelas obras, creia pelo menos pelas. E qual que foi o momento que Jesus, ao invés de curar, estava lá, né, o aleijado na perna esquerda: me cura, Jesus. Aí Jesus foi lá e aleijou a direita. E por que muita gente está achando que Deus está fazendo isso hoje? Alô? Assim é a sala de aula no Rema. Mateus capítulo 7, amado, a partir do versículo 7, diz: pedi, ali Jesus falando, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Qual que é o pai dentre vós, que o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós,
sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens, dará bens, dará bens, dará bens para aqueles que lhe pedirem. Então, quando você pedir algo para Deus, já fique esperando já para ser surpreendido, porque Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem dia que Ele quer abençoar, mas tem momento que Ele exagera, e quando você tem a visão clara de quem é o teu Pai, se prepare para viver o melhor ano da tua vida. Os melhores dias não ficou lá no passado, não. É que lá atrás, nossa, como era bom. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Nós estamos, amado, quando nós pegamos esse conhecimento do caráter de Deus, Ele vai te promover, Ele vai te fazer avançar. Você vai avançar de um degrau de glória a um outro degrau de glória, porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Não é graça sobre desgraça, é graça sobre graça. Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não deixe mais o passado te travar, porque Deus, Ele está fazendo coisa nova. Não considereis as coisas antigas, porque o Senhor faz coisa nova. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. 2 Coríntios 5:17. E Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, diga agora, que você está em Cristo, meu irmão. Qual é a minha realidade? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Não considere mais o passado. Deus agora está escrevendo uma nova história, porque você está em Cristo. Aleluia! Coisas que acontecem também em sala de aula, porque a aula, nós temos os pontos que temos que tocar, mas a aula não é nossa, a aula é do Espírito Santo. Aleluia! Então já estamos no bônus do Espírito Santo. Faça como Paulo, amado. Filipenses 3:12, ele fala que ele não considerava que ele já tinha alcançado, mas uma coisa eu faço, que deixando as coisas que para trás ficam, que ficou em 2022, deixa para lá, irmão. Agora em 2023 é tempo de acelerar, é tempo de você avançar, para você não perder o melhor que Deus, Ele tem estabelecido, já está pronto para você desfrutar. Tem o teu nome, tem o teu endereço. Fica firme, não desista, não retroceda, porque você é da fé. Gálatas 6:7, não erreis, meus irmãos, tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. O que semeia na carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E se nós não cansarmos de fazer o bem, nós vamos colher aquilo que semeamos. Sede firmes e constantes e abundantes em toda boa obra, porque a obra da tua mão, ela tem uma recompensa, e não é o pastor que vai te recompensar, mas é o galardoador daqueles que o buscam.
Eleve a tua expectativa para aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que não muda e que tem prazer em te fazer avançar, em te fazer crescer. Se prepare para projetos, inspiração chegando, ideias chegando sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Uau! Deus é bom!